porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Glória a Deus, muito feliz em poder retornar a esta abençoada cidade, a cidade de Teotônio Vilela, uma cidade extremamente abençoada, irmãos, pela nossa igreja, pela igreja do Senhor aqui nesse município. Para mim é um prazer muito grande visitar os nossos irmãos, visitar o nosso amigo e pastor Alberto, que também faz parte da mesa diretora da nossa igreja. Os irmãos são privilegiados, são extremamente abençoados por tê-lo, o pastor Alberto, como vosso pastor. Pois aonde o pastor Alberto tem ido, os irmãos têm ficado com muitas saudades. Inclusive, eu falei para ele, uma das cidades aonde ele passou, são todas elas, mas uma das estão com muitas saudades do pastor Alberto e a sua família. Então aproveite esse tempo que vocês têm, aproveite o máximo. E tenho certeza que Teotônio Vilela será anos de bênçãos, de prosperidades, de avivamento, de glória e de poder. Amém? Além de pastor, irmãos, falta palavras para mencionar. O pastor Alberto também é um grande pregador da palavra e Deus o tem usado. Estava vendo um DVD ou CD, tempo de CD, né, pastor? Tempo de CD, e o pastor é uma benção. Às vezes dá dicas para pregadores no YouTube, no Instagram, e muitos pregadores e obreiros têm sido extremamente abençoados pelo vosso pastor. Que Deus abençoe os demais irmãos, ministros que aqui fazem parte do ministério local, não somente os ministros que aqui estão, mas também os obreiros, presbíteros, diáconos, auxiliares, que também trabalha nesta obra. Amém, meus queridos? Me faça acompanhado da minha esposa, está ali a minha filha, para a glória de Deus. Quero também, irmãos, aproveitar o ensejo que está sendo transmitido. Eu quero mandar um abraço para os internautas e também para um povo que está ali no alto da Boa Vista, que pertence à cidade de Maragogi. É a congregação a qual nós estamos dirigindo pela bondade de Deus e autorização do nosso pastor Ednilson Barbosa. Que Deus abençoe os irmãos do alto da Boa Vista, que alguns irmãos estão acompanhando o culto. Amém? Queridos, por gentileza, vamos abrir a nossa Bíblia, o nosso exemplar bíblico, no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, é uma mensagem, irmãos, que Deus colocava no meu coração quando o pastor Alberto falou que nós teríamos a incumbência de nos trazer uma palavra nesta noite. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse 3, versículo de número 7 por diante, um texto muito conhecido dos nossos irmãos. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem,
Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos e meus queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido. Conhecido primeiro, pois está um dos livros mais conhecidos de toda a Bíblia. Conhecidos não pelo fato da grande maioria ler, mas conhecido por causa o que contém o livro, o que trata o livro. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada. É um livro que traz revelações. O livro do Apocalipse é conhecido, mas não tão lido. É conhecido porque trata sobre os últimos dias, não só da igreja, mas da humanidade. O livro do Apocalipse é conhecido porque em muitos causam medo, em muitos ficam morrendo de medo do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ou as coisas, as revelações que tem no livro do Apocalipse, já foi e é e será temas de novelas, de filmes, de séries, conversas, debates. Apocalipse, ele é conhecido. Porém, não é tanto compreendido por trazer algumas figuras, alguns símbolos, como dragão, como besta, como taças, como selos. O livro do Apocalipse é praticamente um livro que não é tão lido por conta disso. Mas seria bom que todos os nossos irmãos, seria bom que toda a igreja lesse o livro do Apocalipse, pois é o livro da revelação. Apocalipse, irmãos, foi um livro escrito ou recebido por João. Foi o próprio Deus, o próprio Jesus, que deu as revelações para um dos apóstolos, por nome chamado João, quando João, bem velhinho, bem idoso, quando estava na ilha de Pátimos, e João começa a receber as revelações do livro do Apocalipse. Segundo alguns historiadores, acredita que o tempo que João escreveu o livro do Apocalipse foi o tempo do imperador Domiciano, no ano mais ou menos 81 a 86 depois de Cristo. O autor do Apocalipse identifica, como eu disse, como esse apóstolo, por nome chamado João, que é um dos apóstolos que morreu de morte natural. Pedro, por exemplo, morreu em uma cruz, como diz alguns historiadores, uma cruz
e ele não quis morrer igual ao seu mestre, então preferiu que morresse de cabeça para baixo. Meus irmãos, quando João ele escreve o livro do Apocalipse, nos capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, no capítulo 1 está toda a introdução do livro do Apocalipse. No capítulo de número 2, começa a tratar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Aquelas igrejas como nós conhecemos, como vocês já conhecem, exemplo, Filadélfia, Esmina, Sardes, as 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor. Queridos, o livro do Apocalipse e o texto qual nós lemos, sendo a carta destinada para a igreja de Filadélfia, primeiro nós vamos entender aonde ficava aquela igreja, qual era o contexto que aquela igreja se encontrava. Aquela igreja ela ficava na cidade de Filadélfia, que foi fundada em 140 antes de Cristo, por um homem chamado Átalo II. E ele deu à cidade o nome de Filadélfia, que significa amor de irmão, ou amor fraternal, em homenagem ao amor que ele sentia pelo seu irmão, chamado Eumenes. A cidade ficava, irmãos, em um lugar estratégico, porque ficava na rota por onde passava o correio imperial que ligava o Império de Roma ao Oriente. Era conhecida também como a porta para o Oriente. Então perceba que a cidade de Filadélfia era um lugar que ficava em um lugar estratégico e passava diversos viajantes, diversos homens do mundo inteiro pelaquela cidade. Então aquela igreja tinha a oportunidade, o privilégio de pregar o evangelho, de espalhar o evangelho, de anunciar o evangelho e o evangelho ser espalhado por todo o mundo, por todo o Império Romano. Por isso a cidade também era chamada de portal para o Oriente. Era também chamada de Pequena Atenas, por quê? Porque a cidade tinha diversos deuses, diversos templos, diversos altares. Quando os irmãos observam em Atos, no capítulo 17, quando Paulo está na cidade de Atenas, os irmãos veem a dificuldade que Paulo teve por tantos altares que o apóstolo Paulo encontrou ali naquele lugar. Segundo um filósofo que eu me esqueci o nome, que diz que em Atenas era mais fácil encontrar um Deus, era mais fácil encontrar um altar a uma entidade do que um homem. Então perceba que o contexto onde estava aquela igreja também não era fácil. Por que não era fácil? Pois a idolatria imperava lá. Não somente a idolatria imperava na cidade de Filadélfia, mas também a imoralidade, a promiscuidade também imperava na cidade de Filadélfia. Irmãos, para vocês terem ideia, em Filadélfia, era uma cidade que, por causa dos vulcões, das cinzas vulcânicas, que quando ficava cinza, o solo ali próximo tornava o solo fértil. E pelo fato do solo ser fértil, a cidade de Filadélfia era rica em ter vinhas. Era um lugar que era considerada a cidade do vinho. Inclusive, as pessoas adoravam o padroeiro da cidade era Baco, o deus do vinho, o deus da folia, o deus da fertilidade. Baco, romano, e Dionísio, no grego.
Então perceba, irmãos, já vamos chegar na Bíblia, mas perceba todo o contexto da cidade de Filadélfia. Por passar por diversos viajantes, como eu disse, a cidade tinha oportunidade de pregar o Evangelho. A cidade ali, irmãos, ela por diversas vezes, o seu nome quase foi trocado. De tempo em tempo, o nome da cidade era trocado, mas sempre retornava para o nome Filadélfia. Porque, segundo a história diz, que aconteceu um tremor, um terremoto muito grande, não só em Filadélfia, mas como em Sardes, que ficava em torno de 50 km. Acabou com a cidade de Filadélfia quase completamente. Os moradores tiveram que se retirar da cidade, tiveram que se ausentar dela. E quando a cidade foi reconstruída, restaurada, muitos não queriam retornar para Filadélfia e ficava aos redores dos muros, ficava fora da cidade, porque eles tinham medo de acontecer outros terremotos e tremores, e eles ficavam em tendas. Eles se sentiam seguros naquelas tendas, porque achava que se porventura viesse outro tremor, eles não fossem soterrados. Vocês vão entender, irmãos. A cidade de Filadélfia, irmãos, ela estava em uma região que tinha muitos problemas, como eu disse, como terremotos, como templos pagãos, como um povo idólatra, como um povo promíscuo, imoralidade. Então, nós vemos todo o contexto na cidade de Filadélfia. Ela era uma cidade, irmãos, como eu disse, que constantemente quase mudava de nome. Ela passou a ser chamada por alguns outros nomes, mas aquela igreja permanecia fiel, permanecia de pé. Mudava os nomes, mas aquela igreja não mudava. Mudava as circunstâncias, mas aquela igreja permanecia fiel. Acontecia temores, mas aquela igreja continuava fiel. Acontecia terremotos, mas aquela igreja permanecia fiel. Existia vulcões que ficavam em erupções, mas aquela igreja permanecia fiel. Acontecia promiscuidade, mas aquela igreja permanecia fiel. Existia folias, adoração ao deus Baco, mas aquela igreja permanecia fiel. Foi nesse contexto que essa igreja, irmãos, que a carta foi destinada para aquela igreja. E o Senhor Jesus apresenta para aquela igreja, como ele tinha um costume de apresentar às diversas igrejas, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz que é santo. Aquele que se apresentou à igreja, ele é santo. Aquele que se apresentava àquela igreja, ele é santo. Aquele que se apresenta à igreja em Teotônio Vilela, ele é santo. Aquele que está em nosso meio, ele é santo. Você veio adorar o santo. Santidade, irmãos, é um dos atributos de Deus comunicáveis, porque existem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Um dos atributos de Deus incomunicáveis é a sua onisciência, pois ninguém tem um atributo desse que conhece o pensamento do ser humano. A onipresença que está em todos os lugares, o Deus Santo, ele está em Teotônio Vilela, aqui nesse ginásio. O Deus Santo não só está no nosso templo tão bonito, como nós temos aqui em Teotônio, não, e vai ficar mais ainda, não, ele também está em nosso meio, pois onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali o Senhor está. A onipotência, que ele tem todo o poder nos céus e na terra, são atributos incomunicáveis. Mas santo,
sede santo como eu sou santo. É bem verdade que nós não ficamos em plena santificação enquanto nós estivermos aqui na terra. Mas sede santo como eu sou santo. Na Bíblia há diversos textos sobre santificação, sobre santidade. Ficar santidade, bendito seja o Senhor. O santo, o que é verdadeiro, o nosso Deus, o que se apresenta à igreja, Ele é verdadeiro, Ele não é falso, Ele é verdadeiro. Existem muitos deuses falsos por aí, existem muitos deuses por aí, mas só tem um Deus que é verdadeiro, e vocês sabem qual é. Aleluia! Eu me lembrei da igreja que ficava em Tessalônica, que havia se convertido dos deuses, também praticamente no mesmo contexto, e mais ou menos no versículo 9, se não foge a memória, nisso mesmo no 9, diz: vocês converteste ao Deus verdadeiro. Diz a Bíblia, ao Deus verdadeiro. Olha para o teu irmão, irmãos, eu não tenho muito esse costume, mas por favor, somente desta vez, olha para o teu irmão, diga: você e eu estamos adorando um Deus verdadeiro. É verdadeiro. Porque Ele é verdadeiro. Ele disse quando Ele esteve aqui na terra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você sabe por que Ele é verdadeiro? Porque enquanto Ele esteve aqui, Ele falou, e tudo aquilo que Ele falou, Ele cumpriu na íntegra, e ainda irá cumprir. Ei, sabe por que Ele é verdadeiro? Porque a morte não pode detê-lo, a morte não pode segurá-lo, a morte não pode prendê-lo. Aleluia! Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A morte não pode segurá-lo. Ele é verdadeiro. Não há um Deus que ressuscitou. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, Ele é verdadeiro. Deixa eu abrir um parêntese aqui nessa noite para lhe dizer uma coisa: se Ele é verdadeiro e o Senhor te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir a promessa que Ele te falou. Ele vai cumprir a promessa que te disse que iria fazer, porque Ele é verdadeiro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele está dizendo: eu sou santo, eu sou verdadeiro e eu tenho autoridade. Eu tenho a chave de Davi, e quando eu abro, ninguém pode fechar. E quando eu fecho, ninguém pode abrir. Eu estava vendo, parece o Ciro Sanches Iborde dizendo, que mais ou menos faz uma alusão, como se fosse lá no tempo do profeta Isaías, que tinha alguém que tinha a chave do tesouro, e quando ele abria, ninguém podia fechar, e quando ele fechava, ninguém podia abrir. Trazendo para esse contexto aqui, o Senhor está dizendo: eu tenho a chave do tesouro, e quando eu abro, ninguém fecha, e quando eu fecho, ninguém abre. Ei, olha para mim aqui. Se na época do profeta Isaías tinha alguém que fechava a sala do tesouro, e ninguém podia entrar, e quando ele
ninguém podia fechar a porta quando ele abrisse, e quando ele abria a porta, ninguém podia fechar. O que Deus está dizendo aqui, que Jesus está dizendo aqui: ei, os tesouros que ele tem reservado para a igreja, o tesouro que ele tem reservado para a igreja em Teotônio Vilela, o tesouro que o Senhor tem reservado para a igreja do nosso estado alagoano e reservado para o nosso Brasil, o tesouro é incomparável. Tesouro nenhum aqui na terra pode se comparar ao tesouro que o Senhor tem reservado para a igreja. É inagualável. Levante a tua mão para adorar, levante a tua mão para adorar, levante a tua mão para adorar. Aleluia, glória a Jesus. O tesouro que ele tem reservado para você é muito mais do que qualquer tesouro humano. O que Deus tem reservado para nós é muito maior do que qualquer tesouro humano. Você quer tesouro maior do que a vida eterna ao lado de Jesus? Quer tesouro maior do que ouvir: vinde benditos de meu Pai? Quer tesouro maior do que ouvir o tocar da última trombeta? Aleluia, aleluia. Ele tem a chave, ele é o Deus de autoridade. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Diz o texto, no versículo de número 8: conheço as tuas obras. Igreja de Filadélfia, eu conheço as tuas obras. A igreja de Filadélfia, irmãos, é um exemplo bom de nós seguirmos, pois é um exemplo de uma igreja fiel. A igreja de Filadélfia, irmãos, como também a igreja de Esmina, foram as únicas a não receberem repreensão. Simboliza muito a igreja que vai ser arrebatada. Aí diz: conheço as tuas obras. Olha para mim aqui, é como eu disse, o atributo de Deus, a onisciência. Ele não só conhecia as obras da igreja de Filadélfia, mas ele conhecia as obras de Sardes, mas ele conhecia as obras da igreja de Laodiceia, mas ele conhecia as obras da igreja de Éfeso, ele conhece as obras da igreja de Teotônio, ele conhece as obras que eu e você está fazendo, ele conhece as nossas obras. Nós podemos demonstrar alguma coisa para o coordenador, podemos demonstrar alguma coisa para fulano, para ciclano, para o nosso pastor Alberto, para alguém, mas o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, de mim ninguém se esconde, de mim ninguém escapa, de mim ninguém pode ocultar nada. Eu conheço. O labata cantorabandoga choregantarabantoregai. Oh, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Olha para mim aqui, para abrir um parêntese, para dizer uma coisa para você. A igreja que vai ser arrebatada, irmãos, é uma igreja que tem boas obras, que trabalha arduamente, que coloca a mão na massa e está trabalhando para o Senhor. Olha para mim, você não está trabalhando para o seu coordenador, não. Você não está trabalhando para o nosso pastor Alberto, não. Você não está trabalhando para ninguém, não. Você está trabalhando para o Senhor. Eu tenho certeza, se nós pudéssemos recompensar, se o pastor pudesse recompensar, recompensaria, mas a maior recompensa vem do alto, a maior recompensa vem de cima, a maior recompensa vem dele.
conheço as tuas obras. Claro que na igreja de Filadélfia não era esse caso, pois não era a igreja que murmurava, mas o pastor aqui falou um exemplo do murmurador. O Senhor conhece as tuas obras. Se porventura tiver, o Senhor sabe nas esquinas quando você fica murmurando e reclamando. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. O Senhor está dizendo para aquela igreja: eu conheço vocês mais do que vocês mesmos. Olha para mim aqui. O Senhor te conhece mais do que o seu cônjuge te conhece. O Senhor te conhece mais do que você mesmo se conhece. Conheço as tuas obras. Eu sei quando ninguém vê. Eu sei quando não está na presença de alguém. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu pensamento. Eu conheço você. Oh, alaba, tomando gachomne candore candaragai. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmãos, nesta noite. Oh, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti, igreja Filadélfia, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Perceba que no versículo 7 ele diz: eu tenho a chave de Davi, que eu abro, quando eu abro ninguém fecha, e quando eu fecho ninguém. Aí ele diz aqui, ó: pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Oh, glória! Coisa boa, Jesus. Para a igreja de Filadélfia, Jesus está dizendo assim: eu pus uma porta aberta diante de ti e ninguém a pode fechar. Para uma igreja fiel, irmãos, por favor me permita eu fazer aqui essa analogia, não só analogia, mas também a Bíblia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Enquanto as portas do inferno não prevalecerá, as portas que Deus abre continuará abertas. Eu vou repetir mais uma vez, talvez você não entendeu. Enquanto as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, a porta que o Senhor colocou diante da igreja de Filadélfia continuará aberta, continuará aberta. As portas estão abertas para a igreja de Teotônio Vilela. Receba essa palavra profética. As portas estão escancaradas, pois é o Senhor que está abrindo, pois é o Senhor que abriu. A porta está aberta e ninguém pode fechar. Oh, glória! Onda cala séria andou cantorabar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa pouca força aqui, irmãos, alguns comentaristas dizem que fala de recursos. Outros falam como aquela igreja era vista perante a sociedade greco-romano, como a sociedade via aquela igreja como um povo sem força, sem influência nenhuma, um povo que não tinha influência, que não tinha importância nenhuma perante a sociedade. Vocês talvez não tenham influência,
Talvez vocês não podem ter influência. Oh, glória a Jesus. Mas vocês guardam a minha palavra. Vocês não têm se dobrado. Vocês não têm se dobrado perante o mundo. Vocês não têm se dobrado perante o sistema. Vocês não têm se dobrado diante de algumas tradições que corrompem os bons costumes, algumas tradições que corrompem aquilo que nós aprendemos. Como Paulo falou para o jovem Timóteo: permaneça naquilo que aprendeste. Eu não posso ter influência, mas eu guardo a palavra. Você não pode ter influência, mas guarda a palavra. Guarda a minha palavra, tendo pouca força, guardaste. Vocês guardam a minha palavra. A igreja Filadélfia é a igreja que guarda a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A Bíblia diz, em uma das epístolas joaninas: jovens, sois fortes. Mas não só se resume a jovem, não, é para toda a igreja. Sois fortes, sabe por quê? Porque guardaste a minha palavra, porque a minha palavra está em vós. Sabe por que nós estamos fortes, irmãos? Quando nós somos fracos aos olhos humanos, quando nós somos fracos aos nossos próprios olhos, o Senhor está dizendo: você é forte, você é forte, você é forte, você é forte. Diante dos homens, talvez vocês sejam fracos. Diante aos olhos humanos, talvez os olhos humanos te enxergam como fracos, mas vocês são fortes. Pois a palavra de Deus está em vós. A palavra de Deus está em vós. Quem trouxe aqui a palavra, levanta ela. Quem trouxe a palavra, levanta ela. Quem trouxe a palavra, levanta ela. A palavra de Deus está em vós. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe o que é isso, irmãos? Porque naquele contexto, muitos, nós vamos ver depois, mas já estamos encerrando por causa da hora, muitos entregavam os cristãos. Os falsos judeus, vai ver na própria Bíblia, no próprio texto, entregava os cristãos, que faziam parte da sinagoga de Satanás, judeus que diziam ser, mas não eram, entregava para o imperador. Imperador, aquela igreja não se prostra perante o culto imperial. Aquela igreja não adora ao culto imperador. Aquela igreja não está te adorando, imperador. Aquela igreja, aquele povo que se reúne ali em casas, aquele povo que se reúne em alguns lugares, não está adorando, não está cultuando ao culto do imperador. Porque a igreja verdadeira não se prostra a outro Deus, não se prostra diante de homem. A igreja verdadeira não se prostra diante de deuses, não se prostra diante de imperador. A igreja verdadeira, ela só se prostra diante do Deus Todo-Poderoso. Diante do Deus Todo-Poderoso. Enquanto o sistema quer que você prostre, enquanto o sistema quer que a igreja se prostra, mas a igreja vai permanecer de pé, como o hino da Elião Oliveira. A igreja só vai se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. Não negaste o meu nome. Vocês não têm medo de serem mortos. Vocês não têm medo da perseguição. Vocês não têm medo de vocês sofrerem alguma sanção. Não, mas vocês permanecem de pé. Vocês não negam o meu nome. Glória a Jesus.
Eis que eu farei, olha aí, os da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Olha para mim, irmãos. Adorar aqui não significa que eles voltarão para adorar, se prostrar diante da igreja, pois adoração é adorar só a Deus. Mas eu vi, e inclusive foi o Ciro dizendo que aqueles que te critica, reclama, já vai para a igreja, fala mal de você, te entrega para prefeito, te entrega não sei para quem, te entrega para alguém, diz ali já vai o crente, ali são os bodes, né? Nós ouvíamos muito isso, hoje nós não ouvimos mais, mas tem alguns que ainda falam, ali vai o povinho. Deus vai fazer que eles venham, aceitem e adorem o Deus conosco. Não vou mais adiante, irmãos, por causa da hora, mas diz o texto: eis que eu venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. O que aquela igreja tinha? O próprio texto diz, o contexto diz, aquela igreja era fiel, aquela igreja guardava a palavra, aquela igreja permanecia fiel, aquela igreja não negava o nome. Guarda o que tens. O Senhor está dizendo para nós, e que isso ecoa e ecoa para mais pessoas: eis que eu venho sem demora. Eu vou repetir mais uma vez, porque se você entendesse, você tinha dado glória. Eis que eu venho sem demora. Deus vos abençoe. Obrigado, meu pastor.